Boa tarde, gente. Então, enquanto o Daniel coloca aí meus slides, vou me apresentar. Meu nome é Monique, sou pós-graduada em Direito Previdenciário com o professor Carlos, desde 2011. Fui da turma do professor Michel, estudei com ele, e eu vou falar com vocês sobre... Vou falar com vocês sobre planejamento previdenciário. Para cima? Aqui, para cá, para frente, aí você volta. Tá. Bom, planejamento previdenciário agora, eu acho que é um nicho, pelo menos para mim, no meu escritório, na minha experiência, é um nicho, porque os previdenciaristas geralmente trabalham assim como os trabalhistas, né? Pelo êxito, dificilmente a gente consegue cobrar uma consulta ou uma revisão. Já no planejamento previdenciário, a gente já consegue cobrar e cobrar bem. Então, o que eu vou falar aqui? Eu quero tratar com vocês dicas práticas de como captar esse cliente e de como apresentar para ele, para que ele possa assinar um contratinho de honorários. Onde a gente vai começar a encontrar esse planejamento, como a gente vai começar, onde encontrar os erros do INSS, muita coisa a doutora Luísa já falou, como encontrar o melhor resultado financeiro para o cliente, qual é o melhor benefício do cliente. E a melhor forma de apresentar isso, como que eu vou entregar o trabalho terminado. Bom, depois que eu me formei, esse foi meu primeiro planejamento. Como eu comecei? Antes de ter o meu INSS, tudo era na agência do INSS. Então, a gente tinha que ir até o INSS, pegar a fila com procuração com firma reconhecida, pegar o CNIS para saber o que a gente tinha que fazer, o que o cliente tinha que fazer ou quando que ele ia se aposentar. Então, eu apresentei para alguns clientes esse tipo de planejamento. Eu pegava o CNIS, eu trabalhei no INSS, então, para mim, era um pouco mais fácil de pegar esses CNIS. Eu pegava o CNIS, então, eu contava a idade atual, a idade que ele ia se aposentar e fazia uma simulação. Por exemplo, se ele mantivesse o valor do benefício, quanto ele ia se aposentar? Se ele dobrasse o recolhimento. E aí, eu consegui vender isso na época. Depois, começou a ter o meu INSS, e aí ficou mais difícil da gente conseguir apresentar isso com lucro, porque o cliente já sabia que era só entrar no INSS, pegar a simulação e estava tudo certo. Não sabia o que havia por trás disso. Agora, hoje está uma bagunça, né? Que a gente até tem acesso ao meu INSS, mas a gente não sabe a regra que vai aplicar para calcular o benefício do cliente. O cliente não sabe como começar. Bom, e muitos profissionais, eu falo por experiência própria e por ser previdenciarista, na prática previdenciária, a gente fala... O cliente vai lá, troca uma ideia com a gente, fica 1 hora no nosso escritório e sai de lá e a gente trabalhou, não atendeu, não cobrou consulta, muitas vezes, porque está sem receber benefício, está difícil para ele. Mas não, aqui, no planejamento previdenciário, é uma coisa que, sim, a gente deve cobrar. E cobrar fácil, o cliente vai sair satisfeito. Ele vai pagar pelo nosso serviço sabendo que foi diferenciado. Como? Primeiro, a gente tem que demonstrar a autoridade com que a gente apresenta para o cliente, com as informações que a gente apresenta. Então, eu tenho que saber o que eu estou fazendo e o cliente tem que ver isso. Eu tenho que conseguir passar para o cliente que eu sei. Então, a autoridade não é como eu me posiciono, mas como o cliente me enxerga. Então, falando, sentando com ele, tendo um primeiro passo, que é adquirir a confiança desse cliente, tratar com uma certa similaridade com ele, ele já tem uma objeção já quebrada. A gente consegue quebrar a objeção do cliente, que é, sentou, o que eu vou gastar agora com ela? O que ela está me falando? Porque daqui a pouco chega a conta. Então, a gente quebra essas objeções, começa a falar com o cliente com a mesma linguagem, e começa a saber o que você pode se encaixar na sua vida comparada a dele. E só você pode resolver o problema do seu cliente. Ele tem que saber que só você tem as informações que ele precisa.
Não é o servidor do INSS que vai passar para ele as informações verídicas, as informações reais. É você que ele precisa. Então, a gente vai mostrar para o cliente como cliente vai ser a sua vida sem o meu serviço. Você já se imaginou, fulano, um cenário onde você vai esperar para se aposentar, vai chegar lá e o INSS vai fazer o que você quiser, o que o INSS quiser? Você já se imaginou nessa situação? Quanto você perderia financeiramente sem saber o que você está fazendo e que caminho você está seguindo? Então, a gente apresenta duas situações para ele. Apresenta em forma de história, em forma de... Olha, você já se imaginou você com seus netos, com um salário de benefício legal, podendo comprar o que vocês querem? E é isso que eu costumo conversar com o cliente. Um cenário com você e um cenário sem você. E aqui tem um aposentado, não tem letra, um aposentado ganhando pouquinho e outro com algumas moedinhas, porque nota, dólares ainda não é possível. Vamos lá. O que a gente precisa para começar o planejamento? Bom, em primeiro lugar é a senha do meu INSS. Se o cliente ainda não tem, você pode cadastrar essa senha, desde que ele te autorize isso. Então, eu costumo regularizar, eu preciso fazer um formulário, ele autorizando o meu acesso à senha dele. Então, a gente tem essa senha. E se você não quiser cadastrar na hora essa senha, você pode fazer uma ficha de entrevista com aquelas perguntas recorrentes do INSS. Nome da mãe, onde trabalhou, qual foi a última contribuição. E depois você pode cadastrar essa senha. Carteira de trabalho, muito importante ter em todas as carteiras em mãos. Todos os carnês também. Ficha de entrevista. Existem algumas perguntas padrão, básico, mas é interessante a gente já ter um formulário para não perder nenhuma informação, porque depois, quando o cliente sair do seu escritório, você vai revisar o caso dele, e quando você for trabalhar no caso dele, porque eu peço uns 15 dias, no mínimo, para apresentar o serviço para o cliente. Aí, quando eu vou pegar, como que eu vou saber qual é o caso real? Eu não me lembro mais. Então, eu preciso dessa ficha de entrevista. E eu preciso também de um programa de cálculo. Existem diversos programas, mas muita gente fala aqui sobre o Prévios e sobre o cálculo jurídico. Então, esses dois são os preferidos aí dos previdenciaristas. Mas não existe, que eu saiba, nenhum programa gratuito que faça isso com a mesma eficiência. Durante o atendimento, o que eu tenho que perguntar para o cliente? Se hoje ele está trabalhando, se ele já recebeu algum benefício por incapacidade, porque a gente sabe aqui que tem revisão de benefício por incapacidade. Já entrou com algum processo trabalhista. Os processos trabalhistas não são reconhecidos no CNIS, não são averbados no CNIS automaticamente. Então, ele serve, sim, para incluir no planejamento. Foi submetido a algum agente especial, trabalhou no meio rural, alguma atividade autônoma, informal. Isso é bem interessante, porque, às vezes, o empresário abre uma empresa e fica alguns anos sem trabalhar, ou com a empresa parada, ainda que esteja fazendo alguma atividade informal, não paga as contribuições, não está na folha de pagamento, mas ele trabalhou, eu tenho como comprovar. Então, esse período é muito interessante, porque não está no CNIS, não tem recolhimento, mas eu consigo fazer o planejamento simulando como se ele tivesse pago. Eu vou apresentar depois um caso real. Como fazer para provar? Geralmente, o empresário, ele é empresário regular, tem a empresa aberta, tem uma atividade, se ele é um prestador de serviço, ele tem cadastro na prefeitura, e ele tem alguns documentos. Eu peço, você tem e-mails? Você tem cartão de visita que demonstram que você trabalhou? Você tem pagamentos, por exemplo, se ele é um representante comercial, muito provavelmente a empresa onde ele prestava serviço repassava sempre na conta dele, todo mês, o salário, o valor das vendas dele. Então, às vezes, o extrato bancário serve também. E imposto de renda
tá? Se ele tem empresa aberta, ainda que ele não tenha pago o INSS, ele tem isso declarado no imposto de renda obrigatoriamente, tá? Mesmo que seja uma empresa sem movimentação, ele tem que declarar. No administrativo. E aí, a gente tem uma questão no administrativo que é a seguinte. No administrativo, quando você pede o reconhecimento de um período, existe a categoria do contribuinte individual e existe a categoria do empresário. O contribuinte individual, para você requerer um benefício com reconhecimento desse período de contribuição individual, você tem que indenizar esse período. Então, o INSS fala, olha, tudo bem, eu vi que você trabalhou, mas se você quer receber um benefício, está aqui uma guia e pague. Pague que eu te dou o benefício. Não, esse período não está submetido à prescrição nem decadência, porque ele não tem uma identidade tributária. Como ele é um contribuinte individual, ele tem a característica de indenizatório. Então, aí não corre prescrição tributária. Então, a gente tem essa pegadinha aí. E muito cuidado quando você vai apresentar esse pedido para o INSS. Se ele for um empresário ou se ele for um contribuinte individual, tem que fazer essa distinção na nossa petição, para que o INSS não gere essa guia. Ou, se gerar, ele vai indeferir, porque você não vai pagar. Ou vai, aí vai depender da opção do cliente. Tá? Serviço militar, estágio e trabalho temporário também a gente consegue reconhecer. Veja na carteira de trabalho, lá no final, se tem alguma anotação de trabalho temporário. Porque, muitas vezes, não está no registro de contrato de trabalho, mas está no final. Tá? E também não está no CNIS, mas ele existe. Tá? Foi servidor público. Servidor público, às vezes, foi um período curto. Então, é interessante pegar aquele tempo, averbar, no regime geral. Tá? Porque o INSS também não faz isso automaticamente. A gente tem que averbar, pedir a CTC. E se tem atividades concomitantes. Tudo que a doutora Luísa falou, eu consigo fazer isso previamente, sem precisar depois de uma revisão. Então, você oferecer isso para o cliente, essa facilidade, mostrar para ele que é um trabalho prévio e que vai te custar muito menos do que uma revisão, você vai diminuir todos os riscos, quase que 80% dos riscos, depois de uma revisão e mudanças de lei, enfim. A gente pode acabar convencendo o cliente a te contratar por isso. E o que eu olho no CNIS, tá? Então, primeiro são os vínculos. Tem muito erro de data de entrada e data de saída. CNIS, várias inconsistências a gente acha. E cada inconsistência, cada errinho que eu encontrar, gente, eu não vou resolver isso para o cliente, exceto se ele me pagar a parte. Tá? Então, isso não faz parte do planejamento. Eu vou mostrar para ele que existe um erro, mas se ele quiser que eu corrija, é outro contratinho de honorários. Quando a gente vai ao médico, se eu for fazer uma cirurgia, o médico só vai me cobrar se der certo, se eu ficar boa? Não, ele vai me cobrar por todo o procedimento. Cada ato médico vai ser cobrado. É a mesma coisa nós. A cada ato que a gente for resolver para o cliente, a gente tem que cobrar. Então, vou mostrar também daqui a pouco alguns CNIS com inconsistências. Todos os salários de contribuição estão no CNIS? Muitas vezes não. Existe o vínculo, mas às vezes a empresa não recolheu. Só registrou e não recolheu, não é verdade? Então, o salário de contribuição não está lá. O que o INSS vai considerar? Um salário mínimo. Consta aquela reclamação trabalhista? Mesmo que for antiga, a gente tem que fazer essa pergunta para o INSS. Reclamação trabalhista não é reconhecido nem de forma automática pelo INSS e nem se a empresa paga, porque muitas reclamações trabalhistas, no final, tem a indenização, né? Tem a GPS lá que a empresa paga, como nas verbas de liquidação. Mas o INSS não vincula que aquela guia paga é daquele NIT. Então, a gente tem que observar isso. Mesmo que numa ação trabalhista haja o pagamento da contribuição previdenciária, ele não está no vínculo do CNIS.
Trabalhos temporários, estágio, serviço militar, eu já falei. E o que é muito comum, existência de 2 NEETs, tá? Isso é muito comum. Eu peguei semana passada mesmo um cliente que me trouxe um calhamaço de carnê. Quando eu peguei o CNIS, já não tinha o tempo de contribuição. Eu falei, tem alguma coisa errada. A hora que eu fui contar, tinha quase 8 ou 10 carnês que não estavam, porque muito antigo, recolheu com outro CNIS e não estava vinculado. Isso é muito simples para nós resolvermos, mas para o cliente pode ser uma pedra no caminho, porque ele não vai saber que ele já tem e como resolver. E é simples de resolver, é só fazer um requerimento de atualização no CNIS. Lá no site Meu INSS, faz o requerimento. Se ele ainda não tem o tempo, né, de contribuição, se ele ainda não cumpre os requisitos para aposentar, você pode fazer o requerimento de atualização do CNIS. Agora, se ele já tem o tempo, os requisitos cumpridos, aí você vai pedir aposentadoria com regularização do CNIS. Olha, por exemplo, esse CNIS. O vínculo dele foi anterior, a gente observa aqui nos indicadores, tá? E aqui ele teve 2 observações. O vínculo com informações extemporâneas passível de comprovação, quer dizer, algum registro ali é duvidoso. Então, ele provavelmente pagou autônomo, e o autônomo sempre tem comprovatividade. Acontece? Nem sempre. Às vezes pode passar batido, mas quando tem aqui a descrição, a observação, quer dizer que a gente vai ter comprovatividade. Aqui também, ó, desculpa. A data de admissão anterior ao início da atividade do empregador. O empregador abriu uma empresa numa data posterior à carteira de trabalho. Como pode isso? Não sei, mas a gente apresenta a comprovação da data real que ele entrou na empresa. Tá? Aqui, por exemplo, o cliente ele pediu uma aposentadoria por tempo de contribuição, foi negado, mas por quê? Porque ele recolhia no plano simplificado. Ele só teria direito à aposentadoria por idade. Então, é uma opção da gente apresentar, caso o cliente queira se aposentar imediatamente, em fazer o complemento dessas contribuições. Tá? Então, pode observar que é sempre do ladinho as observações, os indicadores que a gente vai precisar corrigir. Existem vários. Bom, depois que a gente achou os erros do CNIS, a gente vai apresentar para o cliente, em resumo, se houve algumas correções, se há contribuições a serem feitas, e aí a gente vai simular todos os cenários. Eu vou mostrar para o cliente, olha, se você corrigir, você vai ter esse benefício e vai se aposentar aqui, nessa data. Se você não corrigir isso, você vai se aposentar assim. Ou, se você corrigir parcial, vai ser assim. Então, eu apresento para ele todas as hipóteses de correção ou não do CNIS ou de tudo que ele precisa, especialmente as atividades especiais. Então, se o CNIS está ok, a gente segue, faz a simulação do tempo de contribuição e do salário de benefício, com as regras de transição e com o direito adquirido, se há o direito adquirido. Antes da reforma, né? Então, as regras de transição, ela serve para a gente mostrar para o cliente qual é a melhor vantagem financeira. Muitas vezes o cliente não vem aqui e fala assim, olha, eu quero me aposentar imediatamente. Não, ele quer se aposentar com maior salário. Então, isso a gente pega também na entrevista, vê qual é a necessidade do cliente, para já não perder tempo em fazendo coisas que o cliente não quer saber. Se o cliente aumentar o recolhimento, foi aquele primeiro caso que eu fazia desde 2011, se ele aumentar o recolhimento, quanto que ele vai ter que investir até a data da aposentadoria, até a DIB? Ele vai ter que investir, sei lá, vai ter que pagar um carnê de R$200 por mês, dá R$5.000 até ele se aposentar. Mas quanto ele vai ter de retorno financeiro? O benefício dele vai ser quanto a mais? Qual a vantagem financeira? E depois de quanto tempo ele recupera esse investimento? A gente está falando aqui de uma possibilidade de um autônomo, por exemplo, onde ele
tem essa facilidade de aumentar ou diminuir o valor da contribuição dele, supostamente. Agora, se ele já cumpriu os requisitos, a gente vai verificar se foi antes ou depois da reforma, ou se alguma regra de transição para ele é melhor. Olha, esse caso aqui foi o que eu comentei, é um caso real. Ele tinha, o benefício dele foi dado entrada antes da reforma, ele tinha um tempo reconhecido já pelo INSS de 33 anos, e durante esse período ele foi empresário. Eu precisava reconhecer 2 anos e 9 meses, nesse caso. 2 anos e 10 meses, 9, apenas, como empresário. E aí o INSS me deu uma guia de R$85 mil. Falou, agora o cliente pague. Só que não. Então, eu mostrei para o cliente que esse período não precisava ser indenizado todo, apenas parcial. E aí eu fiz um novo cálculo, cheguei num valor de R$35 mil. E mostrei para o cliente, olha, você quer se aposentar agora, você vai ter o retorno do seu benefício em 1 ano, porque o benefício dele vai ser R$3.500, ou a gente pode discutir judicialmente. E pode, eu verifiquei que tinha alguns requisitos judiciais que dava para a gente bater na tecla. E ele vai pensar. Ele vai pensar e depois, numa oportunidade, eu conto. Mas eu dei a opção para ele. São 2 opções simples, mas que eu não posso decidir por ele, porque ele precisa ter o investimento. Então, ou ele paga os 35 e recupera em 1 ano esse investimento, ou a gente discute judicialmente e sabe-se lá quando que ele vai começar a receber. Essa pessoa aqui, ela é empresária, tem 54 anos de idade e 28 anos e meio de contribuição. Eu consegui mostrar para ela que, se ela se aposentar, existe um período especial que eu consigo reconhecer, e aí ela pode ter direito adquirido ao benefício antes da reforma. Se a gente reconhecer esse período, o salário de benefício dela é R$1.600. Agora, se a gente esperar, independente do reconhecimento ou não, ela vai cair numa regra do pedágio de 100%. A regra de transição do pedágio de 100% não tem fator previdenciário. E ela teria um benefício de R$2.400, esperando mais 3 anos, 2 anos e meio. Tá? Ela preenche os requisitos. A regra de transição é mais benéfica do que o direito adquirido. Ela também vai decidir se ela prefere um salário menor ou se ela prefere esperar mais um pouco, porque ela continua trabalhando. Então, essas são as soluções que a gente apresenta para o cliente e que ele sai feliz da vida. Essa aqui tem 58 anos, 21 anos de tempo contribuído. E ela estava recolhendo como facultativo. Ela vai receber um salário mínimo, não vai ter jeito. O valor do pagamento dela é R$200. Ela não estava pagando nem o reduzido. Ela estava pagando integral, R$200, 20% do salário mínimo. Ela já podia parar de pagar? Podia, porque ela não vai ter direito a nenhum benefício por idade, por tempo de contribuição. O único benefício, no caso dela, é a aposentadoria por idade. Ainda, a não ser que ela queira trabalhar mais muitos anos. Então, eu instruí ela. Eu falei, olha, você pode parar de pagar, você está vertendo contribuição desnecessária para o INSS. Ou pode pagar reduzido, caso você queira ter um seguro contra auxílio-doença, contra algum benefício por incapacidade. Então, eu tomei uma solução. Ela economiza, até a data da concessão, R$4.800. E eu vou cobrar R$1.000 para fazer um planejamento previdenciário. Ou mais, enfim, aí cada cliente é um caso. E aí, como eu apresento isso para o meu cliente? Eu não deixo de fazer um relatório conclusivo, tá? Eu faço, sim, um parecer. Por quê? Eu fazia tudo isso e eu sentava para o cliente para explicar. Sentava com o cliente. E eu explicava. O cliente entendia, mas saía de lá perdido. O cliente falava, mas
deixa eu perguntar de novo. E aí tomava mais tempo. Então, ele tinha que voltar, remarcar uma consulta, e eu tinha que falar tudo de novo. Então, eu decidi fazer esse relatório. Ainda que eu gaste algum tempo nesse parecer, eu acredito que é uma solução muito clara para o cliente. O cliente sai feliz da vida, porque ali ele entendeu. Como é esse meu relatório? Isso vai depender da situação real. Se tem período insalubre, eu tenho que expor para o cliente qual é o risco dele reconhecer agora essa insalubridade. Se tem retificações, eu tenho que colocar isso no parecer. Se tem regras de transição, mais de uma, que é cabível, eu tenho que falar isso no parecer. Mas eu tento falar na linguagem mais simples possível. Então, é um trabalho, é um desafio, porque, além de falar de lei, eu tenho que falar o mais simples possível, para que ele entenda, não só verbal, o que eu falei verbalmente, mas que eu consiga me expressar no papel. A gente sabe muito bem escrever petição, né? É muito legal, a gente já tem essa prática. Agora, escrever a linguagem do cliente é mais difícil. Porque a gente acha que o cliente está entendendo o que a gente escreve ou o que a gente fala. E, muitas vezes, nem sempre, a depender da instrução que ele tem. E eu coloco assim, eu coloco essa folha de rosto, que é o meu parecer, eu coloco uma simulação, eu coloco assim, um índice. Eu coloco parte 1, simulação do tempo de contribuição. Aí, com o CNIS reconhecido, coloco lá o cálculo do tempo de contribuição. Sem o reconhecimento desse período, coloco uma capinha, uma legenda e vou colocando. É longo, às vezes fica bem extenso. Aí, na segunda parte do planejamento, eu coloco a análise das regras de transição, também com as correções, sem as correções. A parte 3, que é o cálculo da renda mensal inicial. E aí eu não costumo fazer assim, dessa forma. Eu não costumo colocar todos os cenários, porque o cliente fica perdido. Ele não quer saber um monte de contribuição lá, um monte de papel. É uma economia, é um gasto desnecessário de papel. Então, eu coloco apenas o benefício mais vantajoso que eu encontrei, eu coloco no meu cálculo, na minha simulação. No final, eu coloco o CNIS e o nosso contrato de honorários, com recibo, a nota fiscal. E é isso que eu apresento para o cliente. Ontem eu estava conversando com uma colega e ela falou assim, eu tenho uma dificuldade em apresentar, em conseguir vender isso para o cliente, porque o cliente sempre me questiona, mas e se a lei muda de novo? E é verdade, porque a gente passa por tantas mudanças, né? E gera uma insegurança jurídica. E é a nossa vez de saber vender isso e abordar, quebrar essa objeção, mostrar que muito pior seria se a regra mudar novamente e ele não ter essa previsão prévia, não ter esse cálculo prévio. Então, é mais uma objeção que a gente pode quebrar e que a gente consegue aí cobrar e transformar isso em confiança. Só. Alguma dúvida? Querem perguntar? Quem já faz os planejamentos? Eu não cobro menos que R$320, tá? Porque é o cálculo da consulta da OAB. Mas esses R$320 é só um critério para clientes de baixa renda econômica, porque eu costumo cobrar mais. Então, quando eu vejo que é uma coisa simples, por exemplo, aquela que era só parar de pagar e estava tudo bem, aquilo eu vou economizar tanto tempo para explicar, quanto papel para fazer essa pastinha, esse relatório. Então, eu consigo cobrar um valor mais baixo. Agora, professores, médicos, pessoas que têm muitas correções para fazer, além de cobrar por diligência, eu cobro de R$1.000 a R$1.500, tá? Por esse parecer. É por isso que eu digo que é um retorno rápido, porque o planejamento,
ele está muito em alta. Então, a gente consegue encontrar, cada um que vai até o escritório, ou cada pessoa com quem você conversa na sua rede de relacionamento, fala assim para a senhora, viu, eu quero fazer meu cálculo a minha contagem de tempo. Quantas não falam isso? Eu vou passar logo lá a qualquer hora e vou fazer minha contagem. Posso deixar minha carteira aí? Você faz minha contagem? Não é assim. A gente tem que apresentar de uma forma profissional. E o que eu costumo falar, tá? Para sair pela tangente. Eu costumo falar, olha, eu até consigo fazer uma contagem manual, mas isso não vai resolver o seu problema. Eu preciso que você vá até o meu escritório, agende uma consulta, para que a gente possa oferecer o serviço mais completo. Porque a informação superficial não vai resolver o seu problema. Tá? Então, é isso que eu tento mostrar para o cliente, que ele tem um problema. Ele tem que saber. Ele tem que saber que você está lá para ajudar. E não só para ganhar dinheiro ou para tirar dinheiro dele. A gente está lá para levar informação. Tá? Uhum. Uhum. Tá. O PPP, erros no PPP são muito comuns e mudam diariamente as legislações internas administrativas do INSS. Eu tenho que ter muita atenção no que eu vou colocar no meu parecer, porque eu estou declarando, estou atestando algo jurídico. Então, se eu não tenho certeza de que aquilo vai criar uma objeção séria, algo sério mesmo para o INSS, que são requisitos, às vezes, só capricho do INSS em alguma correção do PPP, eu não coloco. Eu falo para o cliente que ele precisa corrigir e eu não coloco no meu parecer. Agora, se é algo jurídico mesmo, por exemplo, o modo de medição da dosimetria do ruído, por exemplo. Se for isso, como já é lei, como já tem os critérios estipulados da dosimetria do ruído, eu coloco, não há problema. Mas, se ele quiser que eu notifique a empresa para corrigir, aí já é outro serviço, outros honorários. Eu converto na simulação. Eu faço a simulação, sim. Quando tem o PPP, às vezes ele narra para mim que ele foi um frentista, por exemplo. Olha, o frentista, o risco é alto. Até tal período eu consigo, por atividade, depois disso só com laudo. Eu só não posso ficar batendo muito na tecla eu não posso levar todas as informações de segurado especial, porque isso vai complicar mais o planejamento previdenciário e eu acredito que isso não esteja dentro da contratação, do serviço contratado. Então, se eu começar a falar tudo que ele tem que fazer do especial, aí é um outro serviço, porque quando ele for precisar realmente da entrada, aí a gente vai precisar do PPP direitinho. Coloco com simulação. Isso. E eu escrevo simulação, porque eu falo que... Uhum. Eu deixo claro que se trata de uma simulação. Aqui, ó, naquele que eu já fazia antes, não sei se deu para enxergar, mas eu já tinha essa... Cadê? Ó, o cálculo apresentado trata-se de apenas uma simulação, não sendo considerados os reajustes de correção monetária, nem o fator previdenciado, porque, como aqui nesse caso era uma aposentadoria muito futura, eu também não tinha nem os índices de correção, e também nem tinha programa para fazer naquela época, eu fazia na unha, e nem o fator previdenciário. Então, é bem interessante deixar claro. Tanto a senha do INSS, do meu INSS, ter um termo de ciência de que você está fazendo. Protocolo, quando você vai reter a carteira
do segurado, tá? Fazer protocolo de retenção e de devolução desses documentos. No caso, vamos supor, a pessoa tem lá 20, 25 anos, tá? Não tem tempo. Você vai fazer uma simulação. Com aquele tempo de 25 anos e entra no tempo. Daqueles 25 anos para completar os 30, você pergunta para o cliente quanto ele quer que seja o valor e você acrescenta aqueles valores nos outros 10 anos, ou qual o procedimento? Isso depende da categoria profissional que ele está enquadrado, tá? Por exemplo, no Prévios, ele calcula essa simulação com base na última contribuição. Então, se ele é um empregado, ele vai calcular com a última contribuição vertida, com o salário dele. Se ele é um autônomo ou um segurado facultativo, o segurado facultativo é um salário mínimo. Mas se ele é um autônomo e tem essa disponibilidade de fazer nesses casos aqui eram padres. Eu prestei serviço para a Cúria Diocesana em Guarulhos, então eu fui contratada para fazer de quase 40 padres. Então, eles tinham essa possibilidade de aumentar ou diminuir a contribuição. Então, isso na conversa com o cliente, você vai ver o que ele precisa, o que ele quer. Eu mudo o salário de contribuição dele, eu consigo fazer essa simulação pelo sistema. Tá? É interessante, eles ficam bem satisfeitos quando a gente apresenta esse critério de quanto tempo eu vou investir, quanto eu vou investir para ter o meu retorno, em quanto tempo eu vou ter o meu retorno, isso eles ficam bem satisfeitos. Esses dias também, o cliente não tinha idade, ainda estava bem longe de se aposentar, mas ofereceram para ele um seguro. Eu já tenho que terminar, né? Só que eu não sei quem vai ser o próximo. Então, ofereceram para ele um seguro de vida, como se ele, pagando o seguro como uma previdência privada, se ele ficasse doente ou sofresse algum acidente, quanto ele receberia. Então, ele me procurou porque ele não sabia se contratava ou se ele diminuía o valor da contribuição dele, que ele era empresário, tinha também essa possibilidade, o que compensava mais financeiramente para ele, se era pagar esse seguro ou se era aumentar o INSS. Então, é muito simples. A pessoa nova de idade, nem pensava em se aposentar, mas já estava pensando em fazer um investimento paralelo. Tá bom? Bom, se alguém tiver mais dúvidas, meu telefone está aqui, no final, e o meu Instagram. Tá joia? Obrigada, gente. Eu não sei quem vem agora. Obrigada.